E se tudo o que nos parece sólido, a própria tessitura da nossa existência, fosse apenas um efêmero véu, e o que realmente importa surgisse apenas quando ele se desfaz? O homem se debruça sobre a vida como um estudioso sobre um pergaminho intrincado, buscando decifrar um sentido, uma ordem, uma verdade absoluta. Passamos os dias tecendo narrativas sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o nosso lugar nele. Construímos impérios de expectativas, muralhas de desejos, jardins de posses, tudo com a esperança de que essa construção nos proteja da incerteza, da fragilidade da condição humana. Mas o que ocorre quando a trama se rompe? Quando as certezas evaporam como o orvalho sobre o sol impiedoso? Olha ao redor. Veja a impermanência em cada canto. O tempo, esse escultor implacável, molda a face do jovem e do ancião, a flor que desabrocha e a folha que cai. As glórias de outrora são pó, as fortunas se desvanecem, as relações, por mais profundas que pareçam, estão sujeitas às marés da existência. Tentamos apegar-nos a essas coisas como um náufrago a destroços, mas o oceano da realidade é vasto e indiferente. E o que nos resta quando esses destroços afundam? A ilusão é um manto confortável, um refúgio onde nos permitimos acreditar em permanências que não existem. Acreditamos na solidez do nosso nome, na imutabilidade do nosso status, na garantia do nosso futuro. Mas a vida, com sua sabedoria austera, insiste em nos mostrar a verdade. A doença que nos acomete, a perda que nos assola, a velhice que nos alcança, são esses os momentos em que o véu começa a ceder. São os tremores que anunciam a queda da estrutura que erguemos em nossa mente. E, quando o véu rasga, o que vemos? Vemos o vazio que nos assustava? Ou vemos a liberdade que reside na ausência do apego? A tendência natural é o pânico, a angústia diante do despojamento. Acreditamos que sem as nossas posses, sem o reconhecimento alheio, sem o controle sobre o amanhã, nada mais resta, que somos reduzidos a uma insignificância patética. Mas essa é a visão do homem escravizado pela aparência. O que realmente importa quando o véu da ilusão se desfaz? Não são as honras que acumulamos, nem as riquezas que guardamos. Não são os elogios que ouvimos, nem mesmo os laços de sangue que nos conectam. Essas coisas, por mais valiosas que pareçam no palco da vida cotidiana, são adornos, ornamentos que a sorte pode conceder ou retirar com a mesma facilidade. Elas residem no exterior, e o exterior é volátil. O que permanece, o que se revela como o âmago inabalável, é aquilo que cultivamos dentro de nós. É a nossa própria mente, a nossa capacidade de discernimento, a nossa vontade, o nosso juízo. Quando todas as distrações externas se calam, quando as fachadas desmoronam, o que nos resta é o nosso caráter, a nossa virtude, a nossa capacidade de agir de acordo com a natureza, de aceitar o que não podemos mudar com serenidade e de focar a nossa energia naquilo que está ao nosso alcance, as nossas próprias ações e intenções. É neste momento de despojamento que percebemos a verdadeira natureza do que nos constitui. Não somos os nossos bens, nem os nossos títulos. Somos a força com que enfrentamos a adversidade. Somos a sabedoria com que interpretamos os eventos. Somos a justiça com que tratamos o próximo. Somos a temperança com que moderamos os nossos impulsos. Essas qualidades, essas virtudes, não podem ser tiradas de nós por nenhuma força externa. Elas são forjadas na fornalha da experiência, temperadas pela reflexão e fortalecidas pela prática constante. Ainda não respondi à pergunta que fiz no início, não é mesmo? O que realmente importa quando o véu da ilusão se desfaz? A resposta se encontra naquilo que é intrínseco
e inalienável: a nossa capacidade de escolher a nossa resposta, a nossa liberdade interior, que nenhuma circunstância pode anular. Mesmo em meio à ruína, podemos escolher a dignidade. Mesmo diante da perda, podemos escolher a gratidão pelo que tivemos. Mesmo na escuridão, podemos escolher a luz da razão. Pensemos nos grandes homens da história. O que os imortalizou não foram as coroas que usaram, mas a força com que sustentaram os seus reinos, a sabedoria com que governaram, a coragem com que enfrentaram os seus destinos. E muitas vezes foram as maiores adversidades que revelaram a sua verdadeira grandeza. O despojamento forçou-os a olhar para dentro, a encontrar em si mesmos a fortaleza que o mundo lhes negava. A morte, a mais definitiva das desconstruções, nos confronta com essa realidade. Quando o fim se aproxima, quando as posses perdem o seu brilho e as ambições se esvaem, o que realmente pesa são as nossas ações, o legado que deixamos não em bens materiais, mas em exemplos de conduta, em atos de bondade, em palavras de sabedoria. A nossa consciência, essa auditora implacável, é a única juíza que importa nesse derradeiro momento. O véu da ilusão não é algo que se rasga apenas em momentos de catástrofe. Ele pode ser desfeito a cada instante, por meio de um exercício contínuo de autoconsciência e de desapego. Cada vez que escolhemos a virtude em vez do vício, a razão em vez da paixão, a aceitação em vez da resistência, estamos rasgando um pedaço dessa ilusão. Estamos nos aproximando da essência. E se essa questão ressoa em você tanto quanto ressoa em mim, inscreva-se no canal e continue essa jornada filosófica. Há muito mais a questionar juntos sobre a natureza da realidade e o poder da nossa própria mente para moldá-la. A prática constante dessa introspecção, dessa busca pela virtude, é o que nos prepara para o desfazimento inevitável do véu. Não se trata de um evento futuro e apocalíptico, mas de um processo contínuo de desvelamento. E quando esse desvelamento ocorre, seja em um momento de crise profunda ou em uma reflexão serena, o que encontramos não é o nada temido, mas a plenitude do ser que reside na nossa própria alma. O que realmente importa quando o véu da ilusão se desfaz é a nossa integridade, a nossa paz interior, a nossa conformidade com a ordem natural das coisas. É a certeza de que, independentemente das circunstâncias externas, temos o poder de agir com retidão, de pensar com clareza e de viver de acordo com os nossos mais elevados princípios. Essa é a verdadeira riqueza, a única que o tempo não pode corroer e que a sorte não pode roubar. É o legado que carregamos conosco, não para o além, mas para cada momento presente que se desdobra. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo.